Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje em saúde mental, nós vamos trabalhar sobre os transtornos obsessivos compulsivos, né, o famoso TOC. Vamos discutir o que são os transtornos e o que é compulsão e obsessão. O que é o TOC? Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele está entre os chamados transtornos de ansiedade. A sua principal característica é a presença de compulsão e obsessão. Então, o TOC, gente, ele é uma doença, é um quadro psiquiátrico caracterizado pela presença de obsessão e compulsão. É uma doença psiquiátrica que tem prevalência de aproximadamente de 2 a 3% dos casos em geral na população. Então, é uma doença em que os sintomas em geral aparecem ainda na infância e na adolescência, né? Sendo maior na infância e na adolescência, mas também na fase adulta, né? Aparece também na fase adulta. O transtorno obsessivo compulsivo, ele tem uma distribuição semelhante entre os sexos, mas é discretamente aumentado nas mulheres. Então, trata-se de uma doença importante, né, dentro da saúde mental, porque é uma doença que afeta, que atrapalha a qualidade de vida das pessoas, né, a qualidade das atividades rotineiras do indivíduo. Por quê? Porque gera um incômodo, né, na pessoa devido às compulsões, em que a pessoa não consegue ter controle das compulsões, não consegue ter controle das obsessões, dos pensamentos que ela tem. Então, afeta de maneira significativa a vida das pessoas. É uma doença em que as causas não são bem conhecidas, né? Assim como as demais doenças mentais, mas sabe-se hoje que a maior parte das doenças em saúde mental, elas têm causas multifatorial. Para a gente entender direitinho o quadro de um transtorno obsessivo compulsivo, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o que são as obsessões e compulsões. Então, o que é uma obsessão? As obsessões, elas são pensamentos, imagens ou impulsos que invadem a mente de forma repetitiva, persistente e estereotipada, seguidos ou não de rituais destinados a neutralizá-los. São acompanhados de desconforto ou ansiedade. Então, as obsessões, gente, na verdade, são pensamentos intrusivos. A pessoa não pede para ter, a pessoa não consegue fazer controle, ter controle do que pensa, né? Então, na tentativa de neutralizar, na tentativa de ignorar esses pensamentos, a pessoa usa de novos pensamentos, né, de novas obsessões ou através da execução de uma ação, que já é a parte da compulsão. Então, a obsessão, elas são pensamentos, né? E agora a gente vai entender o que são as compulsões. E as compulsões? Então, o que são as compulsões? As compulsões ou rituais são comportamentos repetitivos, como, por exemplo, lavar as mãos, fazer verificações, ou atos mentais, como rezar, contar, repetir palavras ou frases, que a pessoa é levada a executar em resposta a uma obsessão, ou em virtude de regras que devem ser seguidas rigidamente. Ou seja, as compulsões, elas são ações repetitivas, executadas com o intuito de amenizar os pensamentos obsessivos, com o objetivo de amenizar a ansiedade, né, o sofrimento daquele pensamento em que a pessoa não consegue controlar. Então, as obsessões, na verdade, elas são pensamentos intrusivos e as compulsões são os rituais, ou seja, uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, ela apresenta esses pensamentos e executa as compulsões na tentativa de amenizar o sofrimento ou a ansiedade gerada pelo quadro. Então, nem toda obsessão ou compulsão é um transtorno mental. A gente precisa entender direitinho quando elas passam a ser um tipo de transtorno mental. Então, para ser considerada como uma patologia, os sintomas, eles devem ocupar pelo menos 1 hora do sujeito, causar sofrimento, interferir significativamente na rotina normal da pessoa, no funcionamento ocupacional ou nas atividades e relacionamentos sociais. Uma pessoa que mostra sinais de perfeccionismo não necessariamente possui TOC, que é uma condição específica e bem definida. Então, o TOC, na verdade,
É uma doença mental, né, que compromete de forma significativa a qualidade de vida das pessoas. Por quê? Porque é um quadro de difícil manejo. É marcado por pensamentos que invadem a mente, né, de maneira intrusiva, como nós já falamos, e a pessoa não consegue ter um controle desses pensamentos, não consegue se livrar desses pensamentos. Na tentativa de amenizar esse sofrimento, essa ansiedade, a pessoa é levada a executar as compulsões, que são os rituais, né? É como se funcionasse como um escape para a mente, é um alívio para a mente. Então, o que a gente precisa entender é que, apesar disso, nem toda obsessão e compulsão, como falamos já no começo, é um transtorno mental. Então, para que seja caracterizado como um transtorno mental, essas obsessões precisam afetar de maneira significativa a qualidade de vida da pessoa, ou seja, a pessoa não consegue mais se concentrar, não consegue estudar, não consegue trabalhar, né? Então, tudo está voltado para a realização dessas compulsões. Então, quando isso acontece, o paciente realmente sofre do transtorno compulsivo obsessivo. Então, como toda doença mental, o diagnóstico da doença não é um diagnóstico simples e também não é fácil, é demorado. O médico precisa fazer uma avaliação para ver o quão está sendo prejudicial na vida da pessoa para poder dar esse diagnóstico. Então, em geral, são doenças que causam angústia, depressão, sofrimento, e quando é perceptível, a família precisa ajudar o paciente em buscar ajuda, porque o transtorno obsessivo compulsivo é uma doença mental que é possível ser feito o controle, né? É possível fazer com que as pessoas voltem a ter a sua qualidade de vida, né? Que bem antes do acontecimento dessas obsessões e compulsões. Dentre as obsessões, eu destaquei aqui algumas, né, que são as mais comuns, que são as que a gente mais vê no dia a dia. Preocupação com contaminação. Uma pessoa que tem obsessão por contaminação, ou seja, aquela pessoa que ela é tão preocupada que, por exemplo, se ela tocar na maçaneta da porta e ela não lavar as mãos, ela já se sente contaminada. É uma pessoa que não consegue dar um aperto de mão, né? Não consegue dar um aperto de mão num cumprimento se depois ela não lavar as mãos, porque ela continua se sentindo contaminada. Então, limpeza, né, não é obsessão, né? Chega um ponto que quando essa mania de limpeza afeta a qualidade de vida, ela passa a realmente ser uma obsessão. Outra obsessão comum são as obsessões em relação à dúvida. É quando, por exemplo, a pessoa tem a necessidade de fazer várias revisões, de conferir várias vezes, por exemplo, se uma porta está fechada. Por exemplo, ao sair de casa, a gente sempre tem pessoas que têm aquela preocupação em estar conferindo todas as portas. Uma pessoa que tem essa obsessão, ela confere mais de uma vez, ela tem certeza que conferiu, mas ainda assim ela precisa retornar para estar conferindo, porque ela não se sente segura. Então, são exemplos comuns e clássicos de obsessão. Preocupação com objetos que não estão alinhados. São pessoas que são bem perfeccionistas, né? É diferente do perfeccionismo da obsessão. Ou seja, são pessoas que não conseguem ver nada fora de ordem, nada fora do lugar. Por exemplo, quando um exemplo clássico, você arrumar um guarda-roupa, separar as roupas por cor, né? Mas porventura, se você vê uma roupa diferente da que você arrumou, você vai lá, tira e coloca no lugar que você quer. Não afetou a sua qualidade de vida. Mas o paciente que sofre dessa obsessão, ele não consegue ficar bem enquanto ele não vê tudo bem alinhado, tudo bem organizado e separado, por exemplo, como por cor. Então, são exemplos bem clássicos de obsessão. E quanto às compulsões? As compulsões também mais comuns de se ver são as compulsões de lavagem e limpeza, por exemplo. Um exemplo clássico disso é quando, por exemplo, uma pessoa que sofre da compulsão de limpeza, alguém entra, por exemplo, na sua residência, né? E porventura não tirou o calçado, entrou com o calçado que veio da rua. A pessoa que sofre de compulsão de limpeza, ela não consegue ficar bem enquanto ela não limpa todo o ambiente que aquela pessoa pisou. Então, isso virou doença, uma compulsão que enquanto ela não consegue realizar, ela não fica bem. Lavagem, a mania de lavar o que não está sujo. Mas na cabeça da pessoa que sofre com a compulsão, ela está vendo a sujeira, então ela só fica bem
depois que ela consegue realizar a lavagem do que ela acha que está sujo. Outro exemplo de compulsão clássico é compulsão de contagem, ordem, simetria, sequência ou alinhamento. São compulsões bem comuns também na infância. Lembra que eu falei no começo da aula que o transtorno obsessivo compulsivo começa na infância? É quando, por exemplo, quando criança, né, a criança muitas vezes em competição com um coleguinha, sai contando para ver quem ganha, quem conta mais alguma coisa, por exemplo. Mas diferente, a compulsão é quando a pessoa não consegue ficar bem enquanto ela não termina de fazer isso. Então, é quando vira realmente uma compulsão. Verificação ou controle, foi o exemplo que eu dei da questão da pessoa estar sempre verificando, quando ela estipula para ela mesma uma meta de verificação. Preciso verificar 10 vezes, por exemplo, se ela não verificar as 10 vezes, porque a compulsão é um ritual, não é só o fato de verificar. Ela estipulou a meta para ela mesma de 10 vezes, se ela não verificar 10 vezes, ela não vai ficar bem. Acumular, guardar ou colecionar coisas inúteis. Cuidado, nem sempre quem coleciona coisas inúteis ou guarda alguma coisa quer dizer que a pessoa sofre da compulsão. Mas é quando, por exemplo, vira doença, quando se você não guardar, você não se sente bem, não consegue se desfazer, desapegar. As compulsões mentais, que são bem comuns, rezar, repetir palavras, frases ou números, fazer o sinal da cruz. Acho que todo mundo talvez já tenha visto alguém fazendo algum tipo de compulsão, algum tipo de ritual. Tocar, olhar, bater de leve, confessar. Então, são rituais. Nem todo ritual é um transtorno, mas quando ele afeta a qualidade de vida, ou seja, a pessoa não consegue ficar bem enquanto não realiza um ritual, afeta a qualidade de vida, vira um transtorno. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas que realizam esses rituais, elas têm a necessidade de reafirmar para si mesmo, né, a realização do ritual. Ou seja, ela fala em voz baixa para ela, né? Por exemplo, quem tem o ritual de estar fazendo o sinal da cruz, ele diz para ele mesmo em voz baixa, né? Já fiz, já realizei. Ou então de contagem, né? Se ele tem uma meta de 10 vezes por dia, por exemplo, ele conta, né? Já fiz 5, já fiz 6. Então, é uma maneira de reafirmar para si mesmo a realização da ação. As compulsões, elas, para facilitar o entendimento, né, elas podem ser divididas em classes. Uma classe bem comum de compulsão é a compulsão da limpeza, né, que nós já falamos. É a pessoa que tem a necessidade de lavar repetitivamente as mãos, roupas, objetos pessoais, limpar o que não está sujo, esterilizar objetos, né, que tenham sido contaminados na cabeça dela, né, de alguma maneira, ou tomar banhos prolongados porque está se sentindo suja, né? Então, são exemplos clássicos de compulsão de limpeza. Já as compulsões de verificação, um exemplo bem clássico é quando a pessoa volta inúmeras vezes para verificar se a porta está fechada, ou o gás desligado, uma luz apagada, a janela fechada. São rituais realizados várias vezes. Geralmente, como eu já falei, a pessoa reafirma para si uma quantidade em que ela precisa estar fazendo esse ritual, né? Ou seja, ela não fica bem se ela não conseguir atingir o que ela determinou como meta para realizar esse ritual. As compulsões de repetir ou tocar. Por exemplo, acender e apagar a luz diversas vezes para aliviar a ansiedade da dúvida de ter deixado acesa. Antes de subir escadas, colocar o pé direito, tirar e colocar de novo ao mesmo tempo, em que aperta a mão esquerda, por exemplo. Então, são exemplos clássicos de compulsão, né? Então, muitas vezes na infância também, as crianças têm certas brincadeiras que estimulam esses rituais, por isso que os pais precisam estar atentos, porque ainda na infância a gente consegue fazer essa identificação. Por exemplo, é bem comum, ainda na infância, a criança brincar, né, de quem toca mais em alguma coisa, de quem toca mais no coleguinha. Então, são rituais que a criança vai desenvolvendo ainda como brincadeira e que pode se tornar um transtorno no futuro, né, porque pode afetar a qualidade de vida daquela criança, né. Então, a gente precisa tomar cuidado. Muitas vezes, um ritual começa como uma brincadeira e pode virar uma compulsão mais na frente.
E as compulsões de simetria e ordem, né, que também é bem comum. O portador de TOC, ele se sente obrigado a colocar objetos numa ordem só, numa simetria pré-determinada por ele, como, por exemplo, arrumar as camisas pela cor, né, ou simetricamente numa gaveta obsessivamente organizada, ou os objetos sobre a mesa de modo pré-estabelecido. Então, isso se torna uma compulsão quando, por exemplo, quando ele abre uma gaveta e vê algo fora de ordem. Então, quando ele vê algo fora de ordem, ele não consegue fazer mais nada enquanto ele não reorganizar o que ele deixou pré-determinado. Então, quando isso afeta outras atividades da vida diária, isso realmente é caracterizado como um transtorno, ou seja, é uma compulsão que de fato afeta a qualidade de vida da pessoa. O tratamento do transtorno obsessivo compulsivo pode ser à base de medicamento e também com terapias comportamentais. Então, os medicamentos usados no transtorno do TOC são os antidepressivos que diminuem os níveis de serotonina no cérebro. Em geral, exemplos clássicos das medicações que nós temos é a fluoxetina, a sertralina, né? São medicamentos bem usados e que têm bons resultados. No entanto, são medicações que demoram mais ou menos de 8 a 12 semanas para começar a fazer efeito. Ou seja, nessas primeiras semanas, o paciente ele precisa de terapias para controlar as obsessões e compulsões. A terapia comportamental, ela foi introduzida no tratamento do TOC ainda no final da década de 60 e início dos anos 70. Tem por objetivo eliminar os comportamentos indesejáveis e o desconforto causado pelos pensamentos obsessivos, ou seja, é uma terapia que envolve uma equipe multidisciplinar, enfermeiros, médicos, psicólogos, psiquiatras, nutricionista, terapeuta ocupacional. Então, são terapias que ajudam bastante a pessoa. Pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, que desenvolvem esses rituais, né, as obsessões e compulsões, são facilmente perceptíveis pela família. Então, a família também tem papel importante no tratamento das pessoas, né? Não é fácil trabalhar, não é fácil tratar, né, pacientes com esse tipo de transtorno. A gente precisa entender o que está acontecendo com a pessoa e tentar ajudar. Então, a terapia comportamental com as medicações tem bons resultados, vem apresentando bons resultados e vários pacientes têm melhora rápida do quadro. Obrigada, turma. Espero que eu tenha esclarecido vocês bem direitinho sobre o que é o transtorno obsessivo compulsivo.